olha só, eu tenho dois conjuntos, meu primeiro trem elétrico da Fratesc, inclusive esse aqui eu já fiz o vídeo, já fiz o unboxing, vocês podem acessar pelo card, é o conjunto Santa Cruz, o 6505, é um conjunto de passageiros, e tem agora também esse segundo conjunto do meu primeiro trem elétrico Fratesc, o conjunto 6510, é o Classic Trains Central do Brasil. O que muda basicamente são só as composições. Enquanto o conjunto Santa Cruz vem com a locomotiva FA01, locomotiva usada no circuito Rio-São Paulo, é uma locomotiva mais moderna, nem tanto assim, já não fazem mais ela, mas comparando com a Maria Fumaça do outro conjunto, ela é bem moderna, e com os vagões de passageiros em inox. Então, como eu já falei, esse conjunto já fiz o unboxing, já montei ele para vocês verem como é que funciona. Agora eu tenho esse conjunto, o 6510, o Classic Trains, que ele vem com essa locomotiva, a Maria Fumaça, locomotiva a vapor, é uma Consolidation se eu não me engano, da Pensilvânia, feita na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Inclusive, essa locomotiva tem uma aqui na cidade onde eu moro, aqui no litoral do Paraná, e eu vou mostrar ela para vocês ao vivo e a cores. Vou até a estação ferroviária. Essa locomotiva ela é usada para passeios turísticos e vou mostrar ela para vocês ao vivo, ela no tamanho real. Tem também essas composições antigas da época dessa locomotiva. Também tem na estação ferroviária, talvez não seja exatamente igual a essas aqui da Central, mas é a mesma concepção, feita em madeira. Logicamente que essa aqui da Fratesc é só uma representação, ela é feita em plástico, mas ela é como visualmente parece feita de madeira. Então o que eu quero fazer? Como vocês sabem, o que é possível montar em termos de circuito da ferrovia seria esse aqui, com essas medidas. Então se você montar uma, você monta nessa configuração aqui, nesse oval, um oval até certo ponto pequeno. O que eu quero fazer? Eu quero juntar esses dois circuitos, usar essas curvas, essas retas dos dois circuitos para fazer ele um pouquinho maior, que caiba nessas três mesas que eu tinha o Ferrorama XP500 montado nelas. Vocês também podem acompanhar o vídeo no card do Ferrorama XP500. E eu quero acrescentar também essas pontes metálicas, entre aspas, é uma representação das pontes metálicas feita pela Fratesc, que são duas pontes, ou seja, mais duas retas, com mais essas duas retas avulsa. E também, daqui a pouquinho vai chegar para mim, duas retas com desvios e os comandos eletrônicos para esses desvios. Então eu vou tentar montar um circuito que caiba aqui nessas três mesas, que é aproximadamente o tamanho de 1x2, e quero colocar as duas composições. Logicamente que essas duas composições elas vão rodar no mesmo sentido, porque para fazer elas rodarem em sentidos opostos, teria que ter um outro comando, controle de velocidade, que tem as duas, cada conjunto disso aqui tem esse comando de velocidade. Mas isso ainda é para quem domina bem, para quem tem maquete e tudo mais. Aqui eu só vou montar o circuito, não tem nada de maquete. Inclusive deve chegar para mim até uma casinha, um galpão da Fratesc, onde simula ali uma garagem para máquinas, para locomotivas. Beleza? Então daqui a pouquinho eu vou tentar montar, assim que chegar também essas retas
de desvio e os comandos eletrônicos, eu vou tentar montar, vou tentar fazer um circuito com esses dois conjuntos aqui, tentar colocar as duas composições, a mais moderna de passageiros e a mais bem antiga de passageiros. Vamos ver aí o que dá, o que acontece. Tenho também, antes de encerrar essa primeira fala, eu tenho também essas duas composições, aliás, esses dois vagões que eu já utilizei no primeiro vídeo do trem elétrico do Santa Cruz. Eu acrescentei com esses carros de passageiros, acrescentei aqueles dois. E vocês, através do card que eu tenho no início do vídeo, vocês podem conferir. Tenho também esse vagão limpa-trilhos. Esse aqui eu não fiz nenhum vídeo, não utilizei ainda. E quando utilizar, eu vou fazer um vídeo para vocês verem como é que ele funciona. O que eu sei dizer é que uma composição, uma locomotiva ou só no caso essa locomotiva aqui, ela não tem muita força para puxar esse vagão limpa-trilhos. Esse vagão limpa-trilhos é bem pesadinho. E eu até fiz um teste, eu não fiz o vídeo, mas eu fiz um teste e ele não funcionou muito bem. Talvez juntando a força das duas locomotivas aqui, da locomotiva a vapor e da FA1, essa mais moderna, talvez puxe bem esse limpa-trilhos aqui. Ou, se tivesse, logicamente, uma locomotiva, uma máquina com dois motores, puxaria perfeitamente. Beleza? Então, daqui a pouquinho eu vou montar esse circuito utilizando o que vem nesses dois conjuntos de trilho. E também vou mostrar para vocês essa locomotiva a vapor, ela em tamanho real, que tem aqui na estação ferroviária da cidade onde eu moro. Beleza? Até mais então. E os dois conjuntos sem as tampas das caixas, tanto o Expresso Santa Cruz da RFFSA, o conjunto 6505, é só para vocês terem uma ideia de como eles vêm dentro da embalagem. Embalagem de isopor, bem protegida, protege muito bem os trilhos e as composições. Aqui o conjunto 6510, o Classic Trains, Central do Brasil. E vocês podem observar que cada um vem com os controladores de velocidade. Eu vou tentar montar um circuito que utilize todas os trilhos dos dois conjuntos. Obviamente que só vou utilizar uma reta de ligação, que é essa aqui, para conectar em apenas um controlador de velocidade. A outra reta de ligação eu vou utilizar, mas não vou conectar ela ao controlador de velocidade, apenas vou utilizar para compor o trajeto do circuito. E, como eu falei anteriormente, eu vou utilizar os trilhos avulsos que eu comprei, que foram esses dois aqui, mais essas duas pontes, que são duas retas também. E vai chegar as duas retas de ligação, as duas retas de desvio com os comandos eletrônicos. Então logo mais eu vou tentar bolar aí, projetar um circuito que utilize todos esses trilhos e que dê para as duas composições rodarem nesses trilhos ao mesmo tempo. Eu não sei ainda se apenas um controlador de velocidade tem capacidade para fazer duas composições rodar ao mesmo tempo. Eu acredito que sim, porque não vou poder ligar o outro controlador de velocidade junto com no mesmo circuito, porque senão vai confrontar os sentidos ali, vai dar curto-circuito. Eu poderia usar os mesmos controladores se utilizar o mesmo sentido. Mas eu acho que não é preciso utilizar dois controladores, apenas um.
tem capacidade suficiente para fazer rodar duas máquinas, duas locomotivas. Aqui as máquinas dos conjuntos em mais detalhes, mostrar mais de perto para vocês. Essa FA01 que puxa os vagões de passageiros representados aqui em inox. E aqui essa espetacular Consolidation da Pensilvânia, essa aqui caracterizada com os dizeres a marca da Central, da Ferrovia Central do Brasil. Essa locomotiva é simplesmente uma obra de arte e a Fratesc caprichou nos mínimos detalhes na reprodução dessas máquinas a vapor. Que nesse primeiro conjunto Santa Cruz, que foi o que eu adquiri da Fratesc, foi o meu primeiro conjunto, ele não vem com essas rodinhas avulsas e esse eixo completo avulso. O que acontece? O que aconteceu? Quando eu recebi esse conjunto, esse vagão aqui, ó, esse vagão ele veio faltando apenas uma rodinha. Ele veio completo, mas sem um par de rodas. Aí eu imediatamente entrei em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Fratesc e passei um e-mail para eles, tudo, né, com nota fiscal, tudo, e eles prontamente me atenderam, enviaram para mim mais do que eu precisava. Ao invés de eles mandarem para mim apenas um par de rodinhas para eu encaixar aqui no truque do vagão, eles mandaram para mim quatro pares de rodinhas, né? Pares de rodinhas, um já está instalado aqui, e mais um truque completo com rodinhas também. Então vocês podem observar a preocupação que a Fratesc tem com os seus clientes. Pelo menos comigo foi dessa forma. Comigo eles atenderam muito bem e muito rápido. Em menos de uma semana eles enviaram para mim essas peças avulsas, sendo que eu precisava apenas de um par de rodinhas. Eles mandaram para mim 4 pares de rodinhas e mais um conjunto completo aqui com o truque completo com as rodinhas. Então meus parabéns à Fratesc, e eu com certeza tenho que relatar isso a vocês, que podem ser futuros clientes da Fratesc ou que já são clientes da Fratesc. Se tiver algum problema, pelo menos comigo eles atenderam prontamente e até me atenderam acima daquilo que eu precisava. Eles mandaram peças até que eu não precisava, mas eles fizeram essa gentileza para mim. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, eu agora vou mostrar para vocês a Consolidation em tamanho real aqui na estação ferroviária da cidade onde eu moro, em Antonina, a belíssima Antonina, aqui no litoral do Paraná. Tá bom? Essa é a Consolidation da Fratesc, a escala 1/80, e essa uma Baldwin Locomotive Work fabricada na Filadélfia, Estados Unidos, aqui na estação ferroviária de Antonina, no litoral paranaense. Locomotiva Works Philadelphia, USA. E essa é a mais antiga do Brasil, que está em funcionamento no Brasil. Ela faz um passeio turístico de Antonina até Morretes. O vagão tender real, em tamanho real, ele é da Ferrovia Paraná Santa Catarina.
Mas, como eu prometi, que iria mostrar para vocês uma locomotiva a vapor em tamanho real, aqui na estação ferroviária de Antonina, a belíssima Antonina aqui no litoral do Paraná. E eu tenho o privilégio de poder morar aqui nessa cidade. Olha só os vagões. Os vagões são os mesmos, na mesma concepção dos vagões da Fratesc, da Central do Brasil, do Conjunto Central do Brasil, só que esse aqui é da rede que liga Paraná a Santa Catarina, mas são os mesmos vagões de madeira. Vamos dar uma olhadinha por dentro deles, aqui pela janela. Olha só para vocês terem uma ideia de como que são essas composições em tamanho real. E essa é a estação ferroviária de Antonina. Agora mostrando para vocês mais detalhadamente essa locomotiva a vapor em tamanho real. Aqui na estação ferroviária de Antonina, no litoral do Paraná. Lembrando que essa locomotiva, ela funciona de verdade, ela faz os passeios turísticos. É só acessar o site da Prefeitura de Antonina, na Secretaria de Turismo, e lá tem todos os detalhes para você e sua família poder passear nessa locomotiva. Mostrando em mais detalhes, porque não é sempre que se tem uma raridade dessa em tamanho real e a gente poder filmar ela em todos os detalhes. Lembrando que essa Baldwin Work Philadelphia em funcionamento no Brasil é a mais antiga. Eu não sei precisar exatamente o ano dela, mas segundo informações aqui da Secretaria de Turismo da cidade de Antonina, ela é a mais antiga em funcionamento aqui no Brasil. E esses vagõezinhos, os mesmos que vem na Fratesc, esse em tamanho real, que vem no conjunto Fratesc. Para vocês verem que a Fratesc, ela capricha nos detalhes. Bom, pessoal, promessa cumprida. Agora eu volto lá na minha casa para montar um trajeto, um circuito com os dois conjuntos da Fratesc. Tá bom? Até mais. Muito bem. O que eu consegui montar a nível de traçado para a ferrovia, juntando os dois conjuntos de passageiros da Fratesc, da linha Meu Primeiro Trem, o 6505, que é
esse aqui da Central do Brasil. Ele vem com essa locomotiva a vapor e esses vagõezinhos clássicos, que esteticamente para mim são os mais bonitos em termos de conjunto de composições. Sempre essas locomotivas a vapor e esses vagãozinhos clássicos, para mim, na questão visual, na questão estética, são os mais bonitos. Mas também, como eu falei, juntei dois conjuntos de passageiros. O outro é esse aqui, contendo a máquina FA1, o conjunto Santa Cruz, com os vagões em inox, representando vagões em inox. Então vocês podem observar que sobraram essas curvas. São um total de 7 curvas, são essas 5 aqui, essas 3 emendadas, mais 2 emendadas, e essas 2 aqui que eu estou usando para calçar, para deixar nivelado esse círculo, que foi o que eu pude fazer em termos de traçado, juntando os dois conjuntos. Além dos trilhos que vieram nos dois conjuntos, o que tem a mais aí? Tem as duas retas dessa ponte, são duas retas longas dessa ponte, e são duas pontes, essa aqui e essa outra ponte, e mais duas retas simples, retas longas simples, duas dessas aqui, com também, obviamente, para fazer o círculo, duas retas de desvios automáticos. No caso, ela está manual, uma para a esquerda e outra para a direita. Eu vou deixar no manual mesmo. Tenho os componentes eletrônicos para deixar elas automáticas, deixar elas eletrônicas, mas como aqui montei num local totalmente inadequado, eu não recomendo montar essas ferrovias Fratesc assim, do jeito que eu montei, não recomendo. Nesse local totalmente inadequado, que eu juntei 3 mesas completamente desniveladas. Então já vou adiantar para vocês que principalmente essa locomotiva a vapor, ela não funciona bem quando ela acessa o círculo aqui, principalmente e nessas retas de desvios, não pode ter um ressalto, uma rebarba, que a locomotiva a vapor ela perde o contato e para. Por quê? Porque a locomotiva a vapor, a tração dela e o motorzinho dela está localizado dentro do tender. A parte da locomotiva é somente a ligação elétrica dos fios elétricos para acender o farolzinho e também para dar o contato com o trilho. Então a parte pesada dela fica aqui atrás e separada. Então o tender empurra e puxa a locomotiva. E a parte da frente, que é a locomotiva, ela é muito leve. Principalmente essas duas rodinhas guias ali da frente, qualquer ressaltozinho ela já sai do trilho, tanto para frente como para trás. Ela, se tiver um ressalto, ela sai do trilho e já para a locomotiva. Então esse é o grande problema de você montar a ferrovia, os trilhos, em local inadequado, em local desnivelado. O correto é comprar o MDF, a chapa de MDF, na medida que você queira, e fixar os trilhos até com os pregos da própria Fratesc, que são os pregos que você fixa os trilhos. Vê se vocês conseguem observar, eles têm uns furinhos. Aqui onde está o meu dedo tem um furinho, ó. Então cada trilho tem um furinho para ser fixado num tablado, né, numa chapa, para poder fazer a maquete. Porque realmente os trilhos, os trens Fratesc, são feitos para ser feito maquetes ou ser colocado pelo menos numa chapa e eles serem fixados e não ficar montando e desmontando, senão desgasta os contatos e perde daí a funcionalidade.
Daqui a pouco eu vou ligar os trenzinhos, fazer eles rodarem nesse circuito que eu montei. E vocês vão observar que a locomotiva, a FA01, com os seus vagões de passageiros em inox, ela roda bem até no círculo. Mas a locomotiva a vapor, ela não vai rodar bem ali. Então daqui a pouquinho já estarei ligando os trenzinhos para vocês verem eles rodando nesse circuito que deu para montar juntando os dois conjuntos de passageiros Fratesc da linha Meu Primeiro Trem com alguns trilhos avulsos, que foram 4 retas avulsas, sendo 2 pontes e 2 retas normais e 2 retas de desvios. Agora eu vou fazer os trenzinhos rodarem nesse traçado que eu montei. Lembrando que eu só vou usar um controlador de velocidade e estou usando as 2 retas de ligação. A outra está sem o controlador porque não é preciso 2 controladores. Porque eu tenho 2 conjuntos do meu primeiro trem, obviamente que vieram 2 controladores, mas um controlador só é suficiente para movimentar 2 locomotivas em um traçado do mesmo sentido. Olha só. Uma velocidade média, só para eles copiarem bem o trajeto. Por enquanto, trajeto reto sem entrar no círculo. Vocês puderam observar ali que a locomotiva já deu uma ameaçada de parar ali bem nessa junção aqui dessa reta de desvio, porque qualquer ressaltozinho, quando é locomotiva a vapor, ela sente, ela é muito sensível. Vou acelerar, vou deixar no máximo. Olha só. Ó, daqui a pouco a locomotiva a vapor alcança a FA1. A FA1 teoricamente seria para rodar mais, para andar mais do que a vapor, porque essas locomotivas em tamanho real, a FA1 é muito mais moderna, muito mais potente. Mas de brinquedo, ou seja, de colecionismo, né, do ferromodelismo, não é bem assim que funciona. A locomotiva a vapor, ela está quase que alcançando já o vagãozinho ali da FA1. Bom, eu vou acionar a reta de desvio para elas acessarem o círculo. Aí vocês vão ver que a FA1 vai passar tranquilamente, mas a consolidation, a locomotiva a vapor, ela vai enroscar, principalmente aqui nessa reta, nessa curva de desvio. Olha só, a consolidation alcançou ali o vagãozinho da FA1 e já houve o descarrilhamento. E nessas condições, nesses trilhozinhos, né, nessas ferromodelismo, qualquer coisa que esteja inadequada já causa o descarrilhamento. Agora só a composição do conjunto 6510, o Santa Cruz, conjunto de passageiros expresso Santa Cruz, rodando nesse circuito que eu fiz. Eu vou fazer ele entrar no círculo e ele não vai apresentar nenhum problema em entrar no círculo. Essa composição com essa máquina, com a FA1, não vai apresentar nenhum problema. Ela copia bem o circuito, mesmo sendo bem desnivelado, diferentemente da locomotiva da Maria Fumaça.
Então eu vou mudar aqui a chave do desvio, da reta de desvio. Ó, mudei aqui. Vamos observar. Ó. Perfeito. Ela vai tranquilamente. E vocês podem observar os componentes eletrônicos que eu tenho aqui para ativar automaticamente, acionando esses botãozinhos, os desvios. Mas eu não vou instalar, como eu falei, não compensa nesse circuito improvisado, nesse local totalmente improvisado e inadequado, então não compensa fazer já essa mão de obra, essa instalação. Mas vocês podem ver aqui a locomotiva a FA1, ela copia bem o trajeto, ela vai no círculo, não apresenta nenhum problema. Eu daqui a pouco vou colocar a locomotiva e vocês vão ver que a locomotiva não vai dar certo quando ela acessar o círculo. Agora eu vou trocar as composições para vocês verem a locomotiva Maria Fumaça nesse trajeto que eu fiz de forma improvisada. Agora eu vou colocar no traçado, já coloquei no traçado a locomotiva Consolidation do conjunto Meu Primeiro Trem, o 6505, conjunto central do Brasil. Ela e a sua composição, os seus vagões. Vou fazer ela rodar, fazer o trajeto longo nesse traçado e daí vou fazer ela acessar o círculo. Eu acredito que ela acessando o círculo, ela não vai dar muito certo. Essa locomotiva vai enroscar ali, principalmente no desvio. Não no primeiro desvio, mas acredito que no segundo desvio ela vai apresentar um problema. Ela vai sair do traçado, vai sair do trilho e vai perder o contato. Pelo menos isso aconteceu quando fiz os testes. Vamos ver agora. Agora fazer ela trajeto mais longo, na velocidade máxima. Vou mudar ali o círculo, para acessar o círculo. Ó, já mudei aqui. Acessou o primeiro desvio. Ó, acessou o segundo desvio. Mas ela não deu problema. O que deu problema agora foi o vagão que desprendeu ali do vagão tender dela. Mas ela em si não deu problema. Eu vou fazer ela rodar sozinha nesse círculo para ver se ela agora está copiando bem esse trajeto do círculo. Ali do vagão se desprender não é problema, é só a questão ali do engate e desengate, dar uma regulada ou botar ela ficar um pouquinho mais pesado, porque é bem sensível esses engates e desengates, e principalmente quando é um circuito desnivelado isso acontece. Mas eu gostei que a locomotiva em si não deu problema de engatar nos desvios, justamente ali bem nos desvios. Ó, ela sozinha no círculo está indo razoavelmente bem. Mas ela dá um solavanco. E acredito, se tivesse melhor nivelado, se tivesse num local adequado esses trilhos, ela estaria funcionando perfeitamente. Mas assim já deu para ver que o problema mesmo é a falta de nivelamento do traçado. A partir do momento que montar numa chapa de MDF, num local plano e bem fixado os trilhos, tudo deve funcionar perfeitamente
como acontece nas maquetes. Então, mais uma vez eu coloquei com os vagões engatados na locomotiva e só está acontecendo esse problema de desengatar o vagão, esse vagão aqui, que é um vagão Correios e também vagão da tripulação da locomotiva. Ele está desengatando do tender. Mas isso porque aqui dá um ressaltozinho, dá uma baixada, tá vendo? Essa baixada aqui, ó, que acontece, e isso aqui faz com que desengate o vagão. Eu vou colocar alguma coisa para deixar mais firme esse trilho aqui, e acredito que daí não aconteça isso novamente. Ó, coloquei essa régua como calço para nivelar, para não acontecer do trilho afundar, para ver se não vai haver o descarrilhamento. Não adiantou. Houve o descarrilhamento novamente. Bom, eu vou fazer essa locomotiva Consolidation, a Maria Fumaça, entrar novamente no círculo e vamos ver se ela se mantém firme no trajeto, ali no traçado, e se os vagões se desprendem, para ver se realmente é só com ela que está acontecendo esses problemas, porque com a FA1 ficou tranquilo, mas para locomotiva, como eu falei, a Maria Fumaça é mais complicado, porque ela é dividida em duas partes, então qualquer desnível faz ela não funcionar muito bem. Agora eu vou mudar ali a chave da reta de desvio. Já mudei. Vamos ver se ela vai. Ó, ela entrou nessa, passou na segunda, ó, e soltou o vagão. Vou dar a marcha ré para ver se engata o vagão novamente, sozinho, para ela fazer o giro completo. Ó, ali ela já perdeu contato, pode ver que ela já perdeu contato. Não adianta, qualquer desnível, a Maria Fumaça é complicado. Ó, já perdeu contato. Ela é dividida em duas partes, daí fica complicado. Ó, essa rodinha da frente aqui, ó, já saiu do trilho, a rodinha, as duas rodas guias. Vou ajeitar. Vamos dar marcha ré. Pronto, vai para frente. O giro ela faz. Mas, aí ó, os vagões, eles se desprendem da locomotiva. Muito bem, esse foi mais um longuíssimo vídeo do canal Mucifilho. Se você não é inscrito no canal, se inscreve desde já, deixe seu like, seu dislike, faça os seus comentários, desde que de maneira educada, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau. Paranaguá, sabiam que antes era o shopping? Aqui era uma estação de trens? É, por isso o nome, Shopping Estação, estação de trens. Entenderam? Ah, pessoal do trem lá do partido, boa viagem, amigos, vamos lá, aproveitem, se divirtam ao máximo. É, estão partindo. Se eles estão partindo, quer dizer, eu não sou lá também. Meu Chinegue, estamos atrasados, vamos lá.
desce. Bom, mas antes, apertem os cintos. Vamos, desce. Brincadeira, gente, não tem cinto. Mas eu vou contar um segredinho. Esse trem faz muito mais do que apenas andar sobre trilhos. Então, é a nossa. Todos a bordo! Vamos partir! Às vezes dá uma travadinha, sabe? Vamos, esse trem é capaz de viajar pelo tempo e espaço. Tem mais de 10.000 capivaras de potência. É movido a pinhão, óleo e bala de banana. Eu amo bala de banana. Durante o passeio, vocês verão algumas atrações. Esse lado e do outro lado. Portanto, eu preciso que vocês não saiam dos seus lugares e olhem para todas as janelas. Tudo bem? E segure-se. Tem um trem vindo na nossa direção! Espere, tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Eu tô subindo. Voltamos. Tá tudo bem. Eles podem lá, respirar. Tá tudo bem com vocês aí? Muito bem. Capivara que dorme, a onda leva.